Cara, é revoltante. O São Paulo está em chamas por dentro e ninguém tem coragem de falar a verdade. A crise que está rolando nos bastidores do clube é muito maior do que a galera imagina. E não é só sobre bola, resultado, jogador. É racha político, é vaidade, é jogo de poder. Enquanto isso, a torcida sofre calada, vendo o clube ser desmontado no silêncio. A diretoria está por um fio. Carlos Belmonte, que até pouco tempo era visto como peça fundamental, agora está sendo questionado até por aliados internos. O desgaste é gigante. Parte da torcida não aguenta mais ele, parte da diretoria já quer outro nome. E no meio disso tudo, o futebol do São Paulo desanda. Tá tudo conectado. E o pior, ninguém assume o caos. Todo mundo finge que está tudo sob controle, mas não está. É só ver o clima. Jogador perdido em campo, técnico suspenso, dirigente pressionado, torcida sem esperança. O São Paulo virou um barril prestes a explodir. E quando explodir, vai sobrar para todo mundo. A pressão sobre o Belmonte aumentou nos últimos dias. Internamente, tem gente pedindo a cabeça dele. A crise política esquentou, depois de mais um tropeço e do episódio da punição do Zubeldia. E o que a diretoria fez? Nada. Ficou em silêncio. Repetiu o padrão. Lavou as mãos e o torcedor já sacou tudo. Tá escancarado. Quando o clube vive uma fase técnica ruim, a gente ainda pode acreditar numa virada. Mas quando a crise é interna, é política, aí a coisa fede de verdade. Porque vira sabotagem, vira ego, vira disputa de poder. E o futebol é quem paga. Não tem planejamento. Não tem comando. E não tem unidade. Cada setor do São Paulo parece trabalhar por conta própria. Um diretor pensa de um jeito, outro quer seguir outro rumo, o presidente some e o time vai afundando. A gente vê o time jogando mal, mas o que está por trás é muito mais grave. Tem conselheiro articulando mudanças. Tem gente no clube já costurando um novo nome para o futebol. A relação entre os setores do comando está estremecida. Belmonte já não fala a mesma língua de outros nomes influentes. E o Casares? Aparece só quando tem título para erguer. Sumiu quando a coisa apertou. A verdade é que o São Paulo perdeu o rumo. Quando o bastidor vira zona, o campo vira reflexo. E hoje o time reflete o que é o clube. Bagunçado, sem estratégia e completamente entregue ao acaso. Um clube que não sabe o que quer, não sabe quem manda e não sabe quem obedece. A torcida não é boba. Tá vendo a queda de desempenho? Tá vendo o ambiente ruim? Tá sentindo a apatia do elenco. Isso vem de cima. Vem da diretoria que não se entende, que vive brigando entre si, que não consegue passar uma mensagem clara para ninguém, nem pro técnico, nem pro elenco, nem pro torcedor. Zubeldia tá sozinho, tentando fazer milagre no meio de um clube rachado. E olha que o cara é bom. Dá pra ver que ele tem ideias, tem trabalho, mas como fazer um time funcionar quando a diretoria joga contra? Quando o ambiente é tóxico, quando o respaldo é zero, e aí começa a fofocada. Vaza de tudo! Bastidor vira manchete. Conselheiro da entrevista, dirigente rebate, torcida se divide. Cara, virou novela. E o protagonista é sempre o mesmo. O caos. O caos virou rotina no São Paulo e ninguém faz nada, chega a ser triste. A gente olha para a história desse clube e vê no que virou. Um clube gigantesco, respeitado, tricampeão do mundo, hoje sendo disputado como um brinquedo entre grupos políticos. Um tentando derrubar o outro enquanto a bola rola. E rolando mal. Não tem quem cobre. Não tem quem assuma. E o torcedor que se dane, que compre ingresso, que vá ao Morumbi, que apoie, que compre camisa, mas que fique quieto. Porque quando a gente fala, somos chamados de corneteiro. Quando a gente cobra, dizem que estamos atrapalhando. Mas atrapalhar é o que estão fazendo lá dentro. O clube foi jogado às traças. E agora querem empurrar
A culpa para quem? Pro técnico que chegou ontem? Pro jogador que tá inseguro? Pra imprensa? Pelo amor de Deus! A culpa é da gestão, da bagunça, do racha. E se Belmonte sair, vai ser só mais um capítulo, porque o problema é mais profundo. Se não tiver uma mudança estrutural, se não mudar o jeito de pensar o futebol no São Paulo, nada vai adiantar. Vai sair um, entrar outro e continuar tudo igual. É sistema podre, é cultura do improviso. O torcedor já viu esse filme. Viu com Leco, viu com Aidar, tá vendo com Casares. A diferença é que agora a paciência acabou. Não dá mais para aceitar a meia boca, não dá mais para aceitar a nota oficial sem ação. A torcida quer atitude, quer mudança de verdade. E aí, o que fazem? Soltam nota dizendo que confiam no trabalho, que estão atentos, que vão monitorar, que vão avaliar. É sempre a mesma ladainha. E enquanto isso, o time tropeça, o técnico leva cartão, o dirigente some e a crise cresce. O São Paulo não pode ser refém de vaidade. O clube não é laboratório de ego. E se tem gente lá dentro pensando mais em eleição do que em bola, que peça para sair, que abra espaço para quem quer trabalhar de verdade. Porque do jeito que tá, não dá. Chega de prometer e não cumprir. Chega de esconder os problemas. Tá tudo aí, na cara. A imprensa está noticiando, os bastidores estão fervendo. O torcedor está gritando. Mas parece que ninguém dentro do clube quer escutar. O mais triste é que o elenco sente. Os jogadores percebem a instabilidade. Jogador não é burro, sabe quando o comando tá rachado, sabe quando a diretoria tá perdida. E isso vai pro campo, vai para a atitude, vai pro desempenho. É automático. A falta de confiança está estampada. A apatia está evidente. O time entra em campo como quem cumpre tabela. Isso não é culpa de preparação física. É culpa de ambiente, de clima, de falta de liderança firme, de direção que não passa segurança. E aí vai sobrando tudo pro técnico. Pro coitado que fica na beira do campo tentando arrumar o que foi destruído internamente. Aí querem derrubar o Zubeldia também? Porque é isso que vai acontecer se essa crise continuar. Vão jogar a culpa nele. O torcedor quer paz, quer futebol, quer bola na rede, mas não tem como ter paz quando o clube é uma panela de pressão prestes a explodir. O torcedor quer ser ouvido, quer que a instituição São Paulo seja maior do que os nomes que hoje a dirigem. Se o Belmonte vai sair, que saia, mas que leve junto essa postura omissa, essa gestão reativa, esse silêncio cúmplice, que o próximo entre com peito, com atitude, com estratégia, porque não dá mais para viver de improviso. E se o Casares não quiser afundar com esse barco, que assuma o comando de verdade, que apareça, que tome frente, que unifique o clube, que escolha um lado, porque em cima do muro ele está sendo cúmplice do fracasso. O São Paulo está pedindo socorro, está gritando por renovação. E se quem está lá não consegue entregar isso, que saia, que abra espaço para quem quer reconstruir de verdade. Porque a torcida vai cobrar, vai protestar, vai agir. Já não é só futebol, é política, é identidade, é sobrevivência. E a gente não vai assistir de braços cruzados. Porque quem ama esse clube não aceita vielo nessa situação. E quem se omite é tão culpado quanto quem destrói. Antes de seguir para a próxima notícia, nos ajude se inscrevendo no canal e deixando o like para ficar por dentro de todas as novidades do nosso São Paulo. Agora, vamos para a notícia.
O rumor que tomou conta das redes tricolores hoje tem um protagonista do tamanho da história do futebol: Ronaldinho Gaúcho. Entre um vídeo curto e uma legenda que soaram como recado ao São Paulo FC. A torcida explodiu em comentários, memes e teorias. Ninguém confirmou nada oficialmente, mas a fagulha foi o suficiente para acender um incêndio de expectativas no Morumbi. Como torcedor, confesso, é impossível não deixar o coração disparar quando um gênio desses fala no nosso nome. Mesmo que seja num tom enigmático, daqueles que abrem espaço para 1000 leituras e nenhuma certeza. O que se comenta nos bastidores é que o recado de Ronaldinho carregou palavras que tocam o imaginário tricolor, respeito ao clube, grandeza do Morumbi, força da camisa e, principalmente, a ideia de que o futebol bem jogado é uma tradição que o São Paulo conhece como poucos, para quem cresceu vendo tricolor erguer taças e ditar tendências. Ouvir isso de um craque que transformou dribles em linguagem universal é gasolina pura em semana de notícia fria. Não há assinatura, não há compromisso, há apenas um sopro de prestígio que, por si, já altera o humor do clube e da arquibancada. Do ponto de vista esportivo, o torcedor imediatamente conecta o recado ao projeto de jogo de Hernan Crespo, o técnico atual do São Paulo, com sua visão de ocupação de espaços. Pressão coordenada e verticalidade tem buscado resgatar um tricolor que propõe, que cria e que domina. O simples gesto de Ronaldinho, mesmo que simbólico, parece dialogar com essa ambição, recuperar a magia sem abrir mão da estrutura. Fazer do Morumbi um palco onde o improviso é consequência de uma organização bem trabalhada. Há quem diga que o recado pode ser apenas um carinho público. E tá tudo bem! No futebol, afetos assim constroem pontes. E que ponte! Um dos maiores artistas do século no gramado, olhando para o São Paulo e reconhecendo sua grandeza. Esse toque de varinha é marketing, é memória afetiva, é capital simbólico. Em tempos de algoritmo, cada palavra que vem de um ídolo move montanhas de engajamento e, às vezes, também mexe com a autoconfiança do elenco. Jogador nenhum fica imune à chancela de um mestre. E claro, nas rodas de conversa surgem hipóteses que vão da mais pé no chão à mais romântica. Uma visita ao tomografia computadorizada, uma conversa com a base, uma participação em evento do clube, uma clínica de habilidades para garotos da Copinha, um amistoso festivo no Morumbi, uma ação social com a camisa tricolor. São possibilidades, especulações. Mas é assim que começam certas viradas de chave, com ideias que parecem distantes e, quando a poeira baixa, viram prática cotidiana. Se existe algo que Crespo tem repetido e que o torcedor percebe, é a busca por referências que ajudem a moldar mentalidade vencedora. Nesse sentido, o recado de Ronaldinho funciona como lembrete público de que o futebol não é só sobre planilha. É sobre repertório técnico, coragem para arriscar o drible certo, sensibilidade para achar o último passe, imaginar uma troca de ideias, ainda que informal, entre Crespo e Ronaldinho. É algo que desperta curiosidade genuína. O olhar do treinador estruturando e o olhar do artista libertando para a base do São Paulo. Então, o impacto seria imediato. O clube que revelou tantos talentos sabe que o salto do promissor para o decisivo exige mais do que treino. Exige referências. Ouvir de um craque conselhos sobre tempo de bola, leitura corporal do marcador e controle emocional em jogos grandes tem peso de ouro. E não custa lembrar, Ronaldinho vem do futsal, escola que o tricolor respeita e usa como alicerce de formação técnica. O recado toca essa raiz, menos o domínio curto, o giro em um palmo, o passe que escuta a corrida do companheiro. Outra camada é a simbologia do Morumbi. Ronaldinho citando o estádio menos ainda que indiretamente, é pura liturgia. O nosso templo carrega memórias de Libertadores, de decisões, de noites
em que a arquibancada empurra e as camadas de história respondem. Um aceno de um gênio. A esse palco não é trivial. É como se reconhecesse que ali, quando a bola rola, há campo fértil para a arte florescer com método. Exatamente o que Crespo tenta consolidar no trabalho diário, no terreno do marketing. A especulação abre estratégias, collabs de conteúdo, experiências com torcedores, eventos temáticos, linhas de produto celebrando a estética do drible, masterclasses digitais para sócios torcedores. O recado, ao mesmo tempo simples e poderoso, permite sonhar alto sem vender ilusão. O torcedor do São Paulo é exigente, mas sabe reconhecer quando o clube se movimenta com inteligência. Sem confundir desejo com anúncio, também há um componente de autoestima coletiva. Em períodos de reconstrução, gestos vindos de fora relembram ao vestiário e à arquibancada quem somos. O tricolor não precisa de selo de qualidade, mas quando ele aparece, a engrenagem acelera. A energia muda. A conversa nos corredores fica mais leve. A sensação de pertencimento se acende. Crespo, que tem insistido em competitividade mental, agradece cada detalhe que ajude a manter o grupo ligado. É claro que, no meio do furacão digital, a prudência é bem-vinda. Rumor é rumor. Recado é recado. Até que alguém do clube ou do próprio Ronaldinho detalhe a intenção. Seguimos no campo do possível, não do prometido. Mas o possível, quando envolve gente grande, já move placas tectônicas. E o São Paulo conhece como poucos a arte de transformar ocasião em trajetória. A reação da torcida foi um capítulo à parte. Em minutos, timelines tomadas por vídeos de lances históricos, compilações de dribles, threads comparando estilos e lembranças de jogos épicos no Morumbi. O recado serviu de gatilho para um resgate afetivo que, convenhamos, também joga a favor no presente. Torcer é, sobretudo, manter acesa a memória que nos autoriza a cobrar mais. E acreditar que o próximo grande momento pode estar logo ali no vestiário. A leitura tende a ser pragmática, aproveitar o ruído positivo para blindar o elenco, reforçar ideias de jogo e canalizar a empolgação em treino de qualidade. Crespo pode inclusive transformar a onda em conteúdo, exercícios que estimulem a criatividade no terço final. Dinâmicas de 1 contra 1 mais frequentes, incentivo ao passe vertical que rompe linhas, tudo aquilo que, no imaginário coletivo, conversa com a assinatura do craque, que mandou o recado no relacionamento institucional. Uma eventual aproximação, menos mesmo que seja só para uma visita, menos fortaleceria o networking do clube. O São Paulo sempre dialogou bem com grandes personagens do futebol mundial. Retomar essa tradição é também estratégia para posicionar o tricolor no mapa das conversas globais do jogo. Em tempos em que reputação é moeda, cada gesto soma, e no fim, resta o sentimento que nos move desde o primeiro dia em que vestimos a camisa. Esperança bem informada. Não a esperança vazia, que ignora a realidade, mas aquela que reconhece o valor do símbolo, entende o peso da história e sabe que, com trabalho sério, o extraordinário às vezes dá as caras. Ronaldinho mandou um recado. Nós, como São Paulo, respondemos com o que temos de melhor: organização, ambição e a eterna busca por futebol grande. Se amanhã nada mais sair, já valeu pelo sopro de grandeza. Se amanhã vier uma confirmação de ação simples, já terá sido um passo. E se porventura esse recado for a primeira pedrinha de um caminho mais longo, que ele encontre o São Paulo preparado, com o Crespo ajustando as linhas, a base afiada e o Morumbi pronto para mais uma vez ser a casa onde a arte encontra o resultado. Até lá, seguimos torcendo e sonhando do tamanho do nosso tricolor. Apresentamos as últimas notícias do São Paulo. Inscreva-se no nosso canal e deixe seu like para continuar recebendo informações exclusivas. Não se esqueça de deixar sua opinião sobre essa notícia nos comentários. Até o próximo vídeo.